sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. Fala, turma! Perdão pela minha voz, estou um pouquinho gripado, mas vamos trabalhar. Você que estava aí ligadinho no YouTube do Jogo Aberto, vem com a gente com o podcast hoje Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia. Eu, particularmente, estou muito feliz com o rumo que a nossa vida acabou tomando, não só a nossa vida pessoal, mas também a nossa vida profissional. Um cara que eu tenho um carinho muito grande, de muitos anos. A gente acabou atuando juntos como jogador profissional no nosso querido São Paulo. E a gente conversando aqui no comecinho, a gente jamais imaginaria que a nossa vida tomaria o rumo que tomou. Graças a Deus, tanto ele quanto eu, muito bem sucedido. Nosso Chico Garcia também aqui, um jornalista de excelência, também muito bem sucedido. Sportsbet.io, a nossa patrocinadora master. Renko, que nos presenteou com esse telão maravilhoso. Nosso parceiro aqui também na Esportes, do podcast Denilson Show com Chico Garcia. E a Sportsbets.io, que preparou uma coisa muito legal. Daqui a pouco a gente vai falar do que a Sportsbets preparou. Chico, se você me permite fazer uma introdução diferente do que a gente está acostumado, por favor, do nosso convidado, eu vou ler um pouquinho aqui das coisas que o nosso convidado vem fazendo. Ixi. Impressionante. Você tem tempo aí? Eu sei que tá em casa. Desde os 12 anos de idade, vivendo do futebol, o nosso convidado tem em sua trajetória emoções vividas nesse esporte. Atleta profissional de futebol por mais de 10 anos, representou clubes como São Paulo, Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Teve atuação profissional também no exterior. Agente FIFA graduado em gestão de esportes e pós-graduado em administração e marketing esportivo. Deixou os gramados e fundou a FMS. Gestão esportiva, empresa especializada em gestão de carreira de atletas, listada entre as principais do segmento aqui no Brasil e tem em sua missão pautada na atuação de profissionalização com projetos que sejam sustentáveis a médio e a longo prazos. Contribuir com a qualificação de profissionais e com o desenvolvimento de indústria do futebol é a prioridade em sua vida profissional. Portanto, é professor da CBF Academy do curso de formação de intermediários do futebol. Professor da Trevisan, correto? Trevisan, Escola de Negócios, no curso de formação de agentes de atleta, além de palestrar em eventos voltados à indústria do futebol, como o Brasil Futebol Expo. Meu Deus do céu. Autor do livro Jogando de Terno. Dos campos para os negócios. Obra onde compartilha a sua trajetória como atleta e gestor. Com vocês, Fábio Melo. Cara, bem-vindo. Feliz demais, de verdade. Primeiro em receber você aqui no podcast Denilson Show com meu parceiro Chico Garcia. Mas que trajetória, que momento. A gente vai circular, obviamente, por toda a tua carreira como atleta e principalmente do que você está fazendo agora. Parabéns, irmão. Acho que a gente venceu, meu parceiro. Bem-vindo. Que legal, Dê. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Chico, sou fã de vocês, do trabalho. Vibro a cada conquista sua também, porque a gente saiu lá, né? Do Portão 4, do Morumbi, do vestiário que era desde o Giló ao Ratinho, que até hoje está lá no profissional. E a vida está aí para ser vivida, respeitando os ciclos, entendendo as oportunidades, respeitando os limites, né? A gente se adaptando conforme a nossa idade também, que é o que eu estou fazendo agora. Então, até 20 anos você é atleta de base, ou 18. Depois você pode jogar até os 30, 35, 40, é você que decide. E eu tô com 48 anos, já 18, quase 20 como empresário. E tô me reinventando também, porque eu tô começando a ficar mais velho do que os pais dos meus atletas. Interessante isso. Então a comunicação é diferente. Você manda uma mensagem para um jogador hoje, ele responde S. Pô, até descobri que o S era só um sim. E aí, né? Então tem códigos que eu também não tô conseguindo acompanhar, né? Caraca. Então eu tô precisando também respeitar esse ciclo de empresário. Não vou deixar de ser empresário, mas eu acredito que eu posso contribuir
com a indústria, com todas as experiências vividas, não sendo mais ou menos do que ninguém, mas contribuir de alguma forma. E o mais legal, me reinventando. Isso é o que me move e o que me dá prazer. Ô, Fábio, se você me permite, Chico. Bora. Bom, bem-vindo, meu parceirinho. Mais um, né? Mais um. Mais um Muitas- grande podcast. E muitas E histórias sempre muito interessantes. difícil trocar ideia com um amigo, irmão. Né? Sempre quando muito difícil. vem os caras que passaram pela história do Denilson, a gente já começa sabendo que vai perder ele em algum momento, assim, né? Porque ele se emociona muito e Exato. não tem como ser diferente. E você pode até fazer a tua pergunta, eu só Sim. queria dizer que é muito difícil. O Fábio é um caso raro de um ex-atleta que virou empresário. Não sei, ele até pode depois falar, eu não vejo muito, né? Hoje a gente tem alguns... os empresários, né, são... Enfim, surgem de diferentes cenários, né? Mas é diferente, é difícil um jogador encerrar a carreira e resolver ir para o outro lado do balcão, né? Resolver empresariar atletas e ter a carreira de sucesso que ele teve. Então, eu acho que ele vai passear pelas duas... Sim. Pelos dois ambientes, né? Pelos dois universos, vai ser legal. A gente se identifica na nossa aposentadoria precoce, Sim. né? Eu parei por causa de uma lesão diferente de você. Eu parei por causa de uma lesão no joelho. E de repente me surgiu a comunicação no meu caminho e eu acabei indo, enfim. E aí, aproveitando a oportunidade que você acabou de dizer. No teu caso, como é que foi essa tua decisão de parar de jogar futebol? Precocemente? Odê, você sabe que a minha decisão, ela foi de entender as minhas características e analisar o cenário e o mercado. Eu, como todo meia canhoto, aquela leve preguiça para marcar, né? Aquela suave preguiça. Aquela leve preguiça para marcar, para dar um carrinho. E então sempre fui um jogador muito técnico. Você parou com quantos anos? Eu parei com 30 anos. Ah, então estamos igual. Parei com Igual. 30 anos Você já pegou em plena forma física. Então tu pegou já um pouco dessa transição do meia, tinha que ter um pouco mais de... Porra, os caras... Pegou, né? A hora que eu faço um bom campeonato, porque a minha carreira ela foi São Paulo, 96 foi o ano que eu mais joguei, lá com alguns, dividimos algum meio campo, né, alguns jogos, Sim, sim. Belete e Edmilson, Denilson, Fábio Melo, Miller e Valdir, Miller e Aristizábal. Caramba, hein? E... Mal de parceria, né? Época boa. E faço um ano e o São Paulo começa a me usar como uma moeda de troca. Então, vou para o Atlético Paranaense, volto. Vou para o Juventude, volto. A hora que eu faço uma boa Série B pelo Paulista de Jundiaí, eu volto para um cenário importante, que era uma Série A de Campeonato Brasileiro, no Figueirense. Figueirense estruturado naquela época, Série A e tal. E eu tô vendo que quanto menor, às vezes, quanto menor proporção tem o clube, mais você tem que correr. Essa é a verdade. E aí, para competir, o que acontece? Os treinadores, eles priorizam a capacidade física. Uhum. A maioria dos treinadores. E aí você Você vai... teve essa percepção na época? Mas na hora. Porque eles adaptavam, às vezes, volantes para jogar de meia mais avançado. Uhum. Né? Então, aonde eu jogava, a hora que estava um momento de vitória, Fábio entra, segura, arma o jogo e cadencia. Então, eu acabei perdendo um pouco de espaço. As minhas características, elas não fui só eu, foram os jogadores com as minhas características. Lá em 2005, nós estamos em 2024 e a gente vê isso ainda. Exato. Tanto que o Rames não consegue jogar. O Ganso, ele voltou a ser protagonista como o Fernando Diniz numa característica diferente, porque estava tendo dificuldade. E quem sustentou com essas características por um bom tempo e num alto nível, que é o Vibro, Alex foi um gênio, Ricardinho pelo Corinthians. Quando eu estava no Atlético Paranaense, foi meu primeiro empréstimo, eu era o camisa 10 do Atlético Paranaense, o Ricardinho era o camisa 10 do Paraná e o Alex era o 10 do Curitiba. Vixe, que turma, hein? Né? Quando ele fala Que isso, Chico, concorrência. a mudança do futebol, né, de comportamento do atleta, chama a atenção. Porque o Fábio, e eu falo com prioridade, até me sinto credenciado para poder falar sobre ele sempre foi esse 10 clássico de toque de bola e até tinha uma certa dinâmica Distribuição de jogo. para aquele momento do jogo. Sim. Né? E quando eu tenho essa mudança de posição, porque você colocar um volante para se tornar um meia e você tendo um meia de origem no banco de reserva, são poucos jogadores também, Fábio, que tem um discernimento de falar assim, opa,
pô, tô perdendo espaço. Porque às vezes o cara entra na zona de conforto também. Fala, beleza, se ganhar tá ótimo, perder tá ótimo, e não foi o teu caso. Você começou a se incomodar, você falou, peraí, tá... E não transferir a responsabilidade pro Exato. treinador. Falar, pô, o cara não me põe. Ou era fato, eu tive 2, 3 treinadores no Figueirense. Então, que enxergava da mesma forma. Uma alternativa de produtividade, no Fluminense, quando eu joguei, o Oswaldo de Oliveira me recuou para jogar de segundo volante. Às vezes jogava Marcão e eu, ou Fabinho, e ele me colocava de segundo homem. Teve um Fla-Flu no Maracanã, ganhamos esse jogo 2-1, que o Oswaldo faz um meio-campo com Fabinho de volante, eu de segundo volante, Roger e Bismarck, Magno Alves e Rony. Nossa senhora. Ninguém marcava, né? O Fabinho corria por Time todo de índio, mundo. Mas... Sabe o que ele tá falando agora? Quanto menor o time, mais o cara tem que correr. Aí você olha do meio pra frente o Manchester City. É só... Claro que os caras têm um jeito de jogar que facilita. Eles têm muito mais a bola, eles estão sempre no campo do adversário. Então, assim, eles correm menos atrás dos outros. Mas é só assim, é só esse meio campo do Flu aí. E você tem que correr muito atrás da bola também. E isso desgasta. A hora que o adversário tem posse de bola, acabou. Até você roubar, a hora que você rouba, você tá esgotado. Aí você pega e passa pro lado. Passa pro lado, isso. Né? Passa pro lado. Foi nesse momento que você começou a pensar no pós-carreira? E aí eu chamei minha família, minha esposa, meus pais, apresentei esse cenário. Falei, ó, tá acontecendo isso no mercado. Você não tinha lesão. Nada, em plena forma física, Chico. Caramba. E muito corajoso. Pô, demais. Muito corajoso. Demais, porque é o que ele falou da zona de conforto, né? Você podia estar jogando aqui, ali, Faz podia... um contrato aqui, ali. É isso, e até aí, esticando e tal. O que eu fiz? Eu me matriculei num curso de gestão esportiva à noite e treinava de manhã e à tarde. Caramba, que... Porque se aparecesse... Esportiva, Fábio, qual jogador que faria você queria isso? fazer? Você falou, quero estar no meio do futebol. Eu não me vejo Quero fora do futebol. Você pensou isso. E aí voltei. Num primeiro momento eu achava que ia ser diretor esportivo. Essa é a verdade. Sim. Tá. Então eu voltei a estudar depois de 10, 15 anos, porque é uma coisa que eu gosto de falar, só para contextualizar. Ser jogador é uma escolha. Certo? Certo. O objetivo é você jogar em grandes clubes, jogar na seleção brasileira. E se você não tiver isso de uma forma muito separada, você não consegue se mover. Porque nem sempre o jogador tem a estabilidade de uma carreira de atleta. Exato. Então o que me levou a jogar no Atlético Mineiro foi uma boa campanha que eu fiz no Náutico, pô. Então a minha escolha de ser jogador me movia para chegar no meu objetivo, que era um grande clube, de uma grande proporção. Eu evito falar até grandes clubes, porque o Náutico é gigante. Tem gente que ama aquele clube. Os aflitos estão lotados lá, 25 mil pessoas nos aflitos, que acham que o Náutico é o maior clube do mundo. É a vida deles. E acabou, Porque eu Exato. vesti aquela camisa. Bom, se você vivenciou, você Só sabe tem o uma que tá outra falando. proporção de Mais local. Exatamente. Volta a estudar, chama a família, fala, ó, tá acontecendo isso, tô enxergando isso e tô sentindo na pele isso. Gostaria que vocês respeitassem. Não é o treinador que tá errado em não me colocar. Não é o diretor que não quer renovar meu contrato. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que que as minhas características, eu tô perdendo espaço, não sou só eu. Aí dou um monte de exemplo. Tinha o Alex, meia do Vasco, tinha o Ian e o Jean, né? Lembro deles. Fenômenos. O Ian eu joguei deles. com ele no Fluminense ainda. E... Até gaúcho, se eu não me engano, o Ian. O Ian ou o Jean. Os dois, não de sei Alegrete. também. E aí, Chico, volta a estudar, eles compram e treino de manhã à tarde. Porque se aparecesse uma proposta interessante, eu estaria em plena forma física e voltaria. Qual foi a reação da tua família, Fábio? Eles sempre me Nessa apoiaram, resenha. né? Eles sempre me apoiaram. É. Desde ser jogador, porque meu irmão e minha irmã, com 16, 17 anos, o meu irmão foi estudar nos Estados Unidos e a minha irmã foi para a Inglaterra estudar. Eu, com 16, 17 anos, eu fui estudar à noite, porque a gente já treinava de manhã e à tarde. Então, se quisesse seguir no São Paulo, tinha que estudar, pô. Escolha. Poder de escolha. Para depois a gente Você- encontrar com o objetivo. Você escolheu. Né? Então, desde lá, meus pais me apoiaram também nessa Sim. escolha. Que é uma escolha difícil e de dedicação, porque, ser jogador de futebol é sonho e tal, mas, irmão,
você tem que escolher se dedicar, muitos pela necessidade, né? Mas outros pela vontade mesmo de vencer. E sabe, Chico, que é um tema não um polêmico, mas que eu adoro a discussão. E ser jogador no Brasil também de classe média, você vindo de classe média, ele também é um desafio maior. Eu concordo. Porque os pais acham que ser jogador de futebol para o filho de classe média, que tem opções de estudar, Sim. só vale a pena jogar em 8, 10 clubes no país. Senão não vale a pena, você não vai estudar. É bem isso. E aí, Vlau, no sonho do menino. Sim, por que você tem condição de ter uma vida mais tranquila? Por que você vai escolher morar em concentração, jogar em campo ruim, ganhar um salário baixo para ser jogador de Aí eu futebol? falo para os pais hoje que vão no escritório, porque seu filho não pode sonhar. Ele não pode sair do Paulista de Jundiaí ou do Ituano e chegar no Grêmio, no São Paulo. O Gabriel Martinelli saiu do Ituano pro pro Arsenal. Juninho Paulista, a mesma coisa. É. Né? Então, é escolher para depois você atingir o objetivo. E a hora que tem alguns pais que vão no escritório e você tem que ter a sensibilidade se é o sonho do pai ou do filho em ser jogador. Isso? Isso é louco, Tem né? frases que são estratégicas que os pais entregam dele. Você já Essa saca, né? discussão, ela de uns anos pra cá, ela tá mais aflorada. Porque os pais estão muito participativos. Porque os pais estão participando um pouquinho mais. Sim. Ora a favor e ora contra também, né? Porque tem uns que, de repente, Mas não conseguiu o sonho dele ser jogador e transfere isso pro Vocês garoto, não acham né? também que é porque a proporção do que ganha hoje uma joia, um jogador, ela é muito diferente em relação a 20 anos? Hoje cara, sempre foi uma ascensão social. Sempre o jogador de futebol ganhou bem em relação a outras profissões. Mas hoje a diferença é tão absurda que o pai, quando vê um moleque com potencial, ele pensa, acabou, resolveu a vida da minha família, dos meus parentes todos, entendeu? Então, Chico, esse é uma delícia conversar sobre isso, sabe por quê? Porque tem estudos, né, que apresentam os números. E é 2% que está onde todo mundo quer chegar. Fato. E a hora que eu coloco o slide na reunião, ou numa aula, ou numa apresentação da realidade do futebol, você faz a pessoa refletir. Ninguém vai ser mais importante do que pai e mãe na vida nunca. Nenhum empresário, nenhum diretor, treinador. Pai e mãe é pai e mãe. O que a gente tem que ter é verdade na mesa. Exato. E saber o que é escolha e o que é objetivo. Saber se vai apoiar na escolha ou se vai só cobrar o objetivo. Esse é um ponto para a gente trazer para reflexão. Porque é onde a gente pega que às vezes o sonho é do pai, né? Às vezes o pai chega no escritório e fala, se o meu filho jogar no Allianz com a camisa do Palmeiras, puta, esse é o meu maior sonho, isso já pode fechar o caixão. Quer dizer que se ele não jogar no Allianz, a sua vida não valeu nada. Se ele não jogar... Eu falei, você fala isso dentro da sua casa? Às vezes eu comento com a minha esposa, eu acho que a sua intenção é legal, mas como é que o menino recebe essa informação? De ter de realizar o sonho do pai? Se eu não chegar lá, parece que eu não venci, né? Se eu não fizer isso... Quer dizer não que é se eu algo jogar, natural, né? se eu jogar, fica... Não é algo natural. Então a comunicação, o alinhamento entre escolha e objetivo, apoiar realmente o sonho. Sim. E não só se vai valer a pena. Em algum momento da minha carreira, eu achei que não estava valendo mais a pena. Mesmo em plena forma física. Achei que não estava mais valendo a pena, beleza, voltei a estudar. Depois de 10, 15 anos que eu não estudava. E deu tempo de estudar. Sim. E deu tempo de ser empresário. Deu tempo de fazer tudo. Esse papo ele é bom porque a gente está falando com um empresário / jogador que teve sucesso, que conseguiu jogar em grandes clubes. Uhum. Tem muitos jogadores de hoje que são empresários ou trabalham em qualquer outra área, mas que jogaram em clubes menores, outros que jogaram até os 40 e poucos anos porque não tinha como parar, porque não tinha mais uma outra fonte de renda, que eu acho que esse momento deve ser muito cruel para o atleta, né? A gente tem diversos exemplos, não vou citar nomes para não ser antiético, a gente vê vários jogadores com 38 anos jogando, que você olha e você fala, putz, o cara tá jogando num time menorzinho, mas eu acho que aquilo ali é a única fonte de renda que ele tem, por isso que ele não para. Por outro lado, a gente tem bons jogadores, boas pessoas, bons gestores hoje. A gente conversando em off, a gente citou, por exemplo, o Mauro Silva, que foi um dos nossos convidados aqui, que eu acho que nesse campo de gestão
é um dos que realmente faz um trabalho, pelo menos na Federação Paulista, aparentemente Fantástico. muito bom trabalho. O teu trabalho de uns anos para cá ficou consolidado, né? Você hoje é uma realidade no mercado. A pergunta é, foi difícil entrar nesse mercado, virar uma realidade nesse mercado de gestão, de empresário, gerenciar a carreira do atleta? Foi complicado para você? Toda transição ela é muito difícil. E a minha maior dificuldade foi encontrar algum curso que eu pudesse me qualificar para fazer o que eu gostaria de fazer. Porque você fazer um curso de administração, de gestão, ele é específico, né? Mas para trabalhar no futebol, saber a especificidade daquela indústria, a gente tem pouca coisa até hoje. Sério? Essa é uma impressão que eu não tinha. A gente tem poucas opções. Era uma impressão que eu não que tinha. é um dos projetos atuais da minha empresa e meu, Sim. em parceria com a SPM. E como o Chico falou, não só na classe dos agentes, nós temos pouquíssimos ou raros ex-atletas posicionados entre os principais agentes do país. Se a gente pegar o ranking das 20 principais agências do país, talvez só eu sou um Como ex-atleta. Caramba. Que é muito pouco para quem viveu aquilo lá. Porque tem muito ex-atleta que quer ser empresário. Sim. Assim como, Mas não paga o preço. se a gente tá. tirar os comentaristas e os treinadores, que a gente tem muitos bons ex-atletas posicionados, a gente tem poucos executivos e empreendedores em posições, em esferas Sim. altas. Sim. Então nós temos uma grande referência que é o Mauro, como vice-presidente da Federação Paulista, e uma unanimidade. O Rodrigo Caetano chega na CBF por mérito, e o Rodrigo foi um grande atleta. Jogou no Grêmio, jogou no Sport e jogou. Sabe o que é jogar, sabe o que é vestiário, sabe o que é vitória, sabe o que é perder pênalti, sabe o que é ser campeão, sabe o que é perder final. Independente da divisão. E isso em algum momento faz diferença, né, Fábio? Faz diferença. Não é essencial, não é essencial, exato. mas ele faz diferença. Lendo um pouco mais sobre o teu momento, né? Porque como atleta eu já conheço, mas o teu novo momento, eu li algo em relação a uma visão que você teve para você entrar no mercado europeu. Queria que você contasse como é que foi essa tua estratégia para entrar no mercado europeu. Eu sou um agente Brasil. Minhas operações elas são aqui. Sim. Só que passei a ter atletas que despertaram interesse de clubes europeus. E precisava dessas conexões sólidas. E eu fiz 2 caminhos. Um primeiro foi convidar e atrair jogadores que eu tinha jogado junto para abrir aquele mercado. Então eu tinha convidado o Raí numa época para abrir o mercado francês, o Bordon na Alemanha, Edmilson na... Bordon é demais, Dê. Figuraça. Aí eu convidei o Gilberto Silva para abrir Inglaterra e Grécia, que jogou muito, né, lá também. Gilberto, Sim. um grande cara. Nossa. E o outro caminho era identificar parceiros, agentes, que já tinham a penetração local, atuação local, influência local, para ser um braço ou ser um parceiro efetivo, porque é um bombardeio de ligações. É agente de tudo quanto é lado para você poder vender o atleta. Que existem diversos perfis de agentes. Ele é o gestor de carreira, ele é o intermediário e tem o vendedor, pô. Porque os caras, a hora que tá no vendedor aqui é dinheiro e ponto. Não quer saber se é guerra, é operação Quem pura e paga simples, mais? Quer fazer a operação. né? E aqui a gente se coloca como um gestor de carreira. Então foram essas 2 vertentes. E a maior operação financeira para a gente chegar lá no Manchester United, Sim. vendendo o Fred do Shakhtar pro Manchester, foi desdobramento dessa estratégia que, dentre essas pessoas que eu imaginava, alguns eu cheguei a conversar, outros não deu nem tempo, mas o Gilberto Silva, ele gostou da ideia. O Gilberto, ele é institucional. O Gilberto, ele é muito grande. Ele é um cara que, para ser empresário, às vezes nem combina com ele, porque
Ele não sabe também, ele nem quer negociar. Mas ele deu aula nessa negociação, porque foi uma operação entre Shakhtar e Manchester United. O Fred já era seu? O Fred era nosso. Já- Captado pelo Gilberto, e a gente tinha uma parceria no momento da nossa etapa. O Fred é base Atlético Mineiro. Inter. E aí chega no Inter, dá até um quiprocó lá, ele é mais de cá, Isso. mais de lá, não sei o que e tal. E aí ele desponta no Inter muito bem. Eu lembro que eu tava lá no Sul na época e, nossa senhora, o Beira-Rio em obras ainda e ele rasgando a bola. Aí ele é vendido pro Shakhtar, e aí ele tem um problema de doping lá, Ah, isso eu nem lembrava. e aí ele rompe com o empresário, ele pede um auxílio do Gilberto. Gilberto nem era empresário ainda, Tá. o Gilberto estava conectado comigo, e a gente faz a construção junto com uma agência, que para mim é uma das principais do mundo, que é a Base Soccer, é uma empresa de Londres, e a gente se conecta e faz essa operação. Então, o que que eu trago para isso? É que ninguém tem tudo. Ninguém tem todas as relações. E você mostrar essa fragilidade e essa verdade pro atleta, pro pai do atleta, eu preciso de um parceiro melhor do que eu, ou com credibilidade, ou com competência complementar a minha, pra gente chegar no objetivo Exato. final. Sem vaidade. Porque se existe uma vaidade nesse meio aí, acabou. Porque Né? o protagonismo é do jogador, Denilson. O empresário, ele é coadjuvante ao sucesso do... Mas o empresário tem que saber disso, né? Tem Então, que- mas é tem que esse... ter essa consciência. Agora, o Eu ia empresário celebridade, Pois é, pois é. Por favor. Mas tem, né? O pai, Mas tem. o pai celebridade Por também. favor, Isso, pô. isso. celebridade é o cara lá. Inclusive, O objetivo- nessa época aí, desculpa, Fábio, o Guardiola tava querendo ele, não tava? Tava. O Shakhtar recusou 60 milhões de euros na janela de janeiro, porque o Shakhtar estava nas quartas de final da Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. Ele falou para mim, o Palkin, diretor do Shakhtar, Gilberto Fábio, você pode trazer 300 milhões de euros. Não vamos vender o Fred. E A- o Shakhtar administra não vende o mesmo. jogador. Quando não quer, não vende. Administra o jogador. No final, na janela do meio do ano, a gente vende o jogador. Ô, Fábio, esse monitoramento para descobrir novos talentos, como é que funciona isso aos olhos do empresário? Jogos de categoria de base. Esse é o... Todo o Brasil. A gente tem um perfil, Sim. né? Então faz um monitoramento dos clubes de São Paulo, Rio, Salvador, Porto Alegre, e paramos um pouco de ver geral. Tá São Paulo mesmo, a gente entra nas porque quartas, o começo né? também é cruel, né? Tem muita informação. Começo é E cruel. como é que faz como é que fala, o filtro, né? Porque daqui a pouco assiste um jogo bom do moleque, o moleque vai lá, dribla o time inteiro, faz um gol, aquela coisa toda. Não é o suficiente, imagino eu, para você entender o jogador como potencial. Você tem que ter, sei lá, assistir uma meia dúzia de jogos, tem que ter conversas paralelas, como é que é esse moleque, é dedicado, se fala, não, ele tem uma regularidade, não tem... Como faz para ampliar isso tudo, né? A rede de relacionamento, né? Ela fortalece o que a gente está vendo. Então, se a gente vai assistir um jogo, a gente vê alguém despontando, você faz um telefonema ou pro diretor ou pro treinador, só para consolidar, ou você tem um amigo ou um atleta naquele clube, só para consolidar o que você viu. E aí existem outros fatores que também são complementares, que é o extracampo, a Sim, mentalidade, sim. que isso aí vem com o tempo. Porque a base, ela é um universo. A hora que você vai pro Allianz, pra Arena, pro Morumbi, com 100 mil pessoas, é outro planeta. E aí você tem que ter outras exigências Tá parado. físicas, mentais e de superação que te mostram realmente quem é. Aí, a hora que você é o protagonista, na base é uma coisa. A hora que você bate lá e você tem que resolver, você que tem que trazer o hexa, vai lá. Pô, me deu um gancho agora e eu não quero ser indelicado, você me perdoe, porque não é seu jogador, mas é importante a gente ter a opinião de quem tem experiência no mercado. Eu vi o Endrick surgir muito novinho, sub-11, sub-13 no Palmeiras, com jogos no Allianz, inclusive, quando às vezes a final, por exemplo, né, eles reuniam numa quarta de tarde lá, pegavam os sócios lá, eu me lembro muito de cobrir esses jogos, né, e já se falava muito dele, né. Deve ser difícil, né, Fábio, trabalhar assim com
o entorno de um jogador desse quilate? Porque você vem falando dele desde que o moleque é uma criança, né? E ele ainda é muito jovem, ele não tem 18 anos. Já tem todo o mundo nas costas ou na cabeça dele. Aí tem a família, aí tem a namorada, aí tem, né, digamos assim, os desejos de um adolescente. Cara, como trabalha a cabeça de um moleque como esse, assim? É um massacre, Chico. E eu tenho acompanhado muito o Endrick, porque eu acho que o Endrick é extremamente bem orientado. Ele faz parte... Quem faz a gestão dele é uma das principais agências do Brasil e do mundo. Acho que tem uma formação familiar admirável. Os pais presentes, educados, simples. Mas ele entra em uma nova fase agora. A hora que der a fase do protagonismo dele do Palmeiras, ele atendeu. Bateu no peito, carregou, deu título, né? Concordo. E isso chama atenção, né? Demais. Ele realmente E agora responde. ele vai se encontrar com 3 exigências novas, que é um protagonismo de seleção brasileira, Também, mas ainda acho que o Neymar vai protegê-lo, tá? que o Neymar vem e ainda ele é o Neymar. Sim. Não vai ser o Endrick. Não, total. Capaz de quererem tirar o Neymar e Vinícius Júnior e Endrick e tal, mas o Neymar é gênio. Sim. Eu acho que não dá para ficar fora nunca. Mas o Endrick vai entrar, na minha visão, com o protagonismo de seleção brasileira. Aí ele tem um desafio de chegar no Real Madrid. Com qual expectativa e etapa? O Vinícius Júnior, para ser o que ele foi hoje, ele passou por uma sequência de time B, de formação. A gente tem o exemplo do Vitor Roque, que chegou para o time principal e tá patinando lá. Vai virar, já virou, vai ser grande jogador, já é, mas não é o protagonista. Então ele vai ter essa entrada no Real Madrid. E vai ter o pessoal, que eu vi numa entrevista, a namorada, a mãe, o pai, como é que vai organizar isso? Que eu vivo isso com frequência dentro da minha empresa. Imagino. Que é a hora que a namorada ganha espaço também. Claro. E o jogador tem que ter Interessante isso. a mesma habilidade, Interessante isso. dentro de campo para conduzir com a mãe e com a namorada. Cara, É deve interessante ser isso, Fábio. complicado. É Porque muito se tem o ruído de mãe e namorada, vira uma confusão. É que, Denilson, você tá falando a tua Eu história. tô te ouvindo Algumas- é muito difícil. vou te falar. Você casou depois dos 30. Você Muito imagina difícil. com 18 anos você ter que lidar com Eu isso. tive sabe? algo parecido no começo com a minha mãe. Aí eu até me coloco como exemplo, se você me permite, porque vai muito do que você aprende de valores dentro da sua casa, do seu pai e da sua mãe. Você falou em um ponto aí, por exemplo, deu como exemplo, o pai falou, se meu filho jogar com a camisa do Palmeiras no Allianz, nossa, realizei e tal. Então esse tipo de coisa dentro do lar tem um peso pro garoto. Oh, tem um peso Uma pressão pro moleque. gigante. As lembranças que eu tenho e provavelmente você tem dos nossos pais agirem completamente com uma naturalidade. Pô, vai brincar lá de jogar bola, bola, vai lá jogar vai. bola. Tô indo pro São Paulo pra ir treinar. Pô, legal, filho, bom treino lá. É. Não tinha uma parada, pô, me tira daqui de Diadema, compra uma casa pra mim. Meu caso não tinha, entendo que o caso do Fábio também não tinha isso. Eu tive um começo de um relacionamento nessa fase de São Paulo Betis, transação mais cara e tal. E minha mãe falou, calma, o negócio é aqui, vamos focar aqui. Aqui não é a prioridade ainda. Onde eu quero chegar? Naquela ocasião, eu confiei na minha mãe e confiei no meu pai e confiei no meu irmão. Sabe assim? Que eu acho, é um achismo, que o Endrick tem mais ou menos a mesma linha de botar fé mais na mãe, de acreditar mais na mãe do que no relacionamento. É difícil. De novo, de pai e mãe não tem pra ninguém. Né? Você tá seguindo meu raciocínio? Pai e Tipo, mãe não tem concorrente. porque, Certo? cara, eu vi Mas essa às vezes tem uns entrevista, rompimentos, tem- né? Não, Mas é às assim. vezes tem uns Às vezes rompimentos. tem. Mesmo que por um pouco tempo, Mas mas, é às vezes tenso. E acontece. se a gente vai partir do princípio que Palmeiras formou ele bem, que senão ele não aguentava essa pressão. Total. Real Madrid é um grande clube e vai dar tudo. Os pais são os pais, não tem concorrente. E a namorada é ótima.
faz bem para ele. E vão estar juntos. Só que como é que equaliza tudo isso? E todo mundo sai ganhando. Se equalizar, todo mundo sai ganhando. O problema é... Se tiver ruído, impacta, pô. Impacta. Porque eu já tive isso dentro da empresa diversas vezes. Porque às vezes o jogador quer ir casado. Vamos casar para ir. O pai e a mãe falam, peraí, é hora de focar. Vixe, isso é treta. Hora de focar, meu amigo, você vai casar? Eu quero Né? casar pra ir. E o que que eu... E o que Se que ele eu... soubesse o quanto é de... E qual que é o papel do agente nessa? Isso quando não tem uma gravidez, que acontece, né? E qual que é o... E qual que é o papel do agente nessa? É se recolher e pôr a verdade na mesa. A decisão é dele. Uhum. Eu não tenho o direito de falar casa ou não casa. Não tenho. Cara, essa relação é muito difícil. Porque é Hoje muito a gente- jovem, né? São muito jovens, então... E muitas vezes é importante ter a namorada, a mulher do lado. Pô. E, Fábio, isso tá dentro, e eu imagino, na nossa época, a gente não ouvia, ou pelo menos eu não ouvia, o tal plano de carreira. É. Eu não ouvia na Era minha tudo época. no achismo. Né? Eu não ouvia na minha Olha, época. Mas eu É apresento ir lá o e plano- ver o que acontece. Eu apresento o plano de carreira para os atletas e para os pais. Ainda é raro. Poucos agentes apresentam plano de curto, médio e longo É? prazo. Porque eu não- é eu não difícil, ouvia Fábio. isso. Como é que você controla algo que nem sempre é controlável, como é o futebol? Tem as variáveis, É? Cara, total. que papo bom, cara. Tem Tô as revivendo variáveis. algumas coisas na minha cabeça. As variáveis a gente não controla. Ótimo. Então- Mas você, a hora que você toma uma decisão, Bom, tem 5 anos de contrato aqui. a hora que você toma uma decisão, tem o cenário realista, Tá. o otimista e o pessimista. Pô. Sim. E coragem para apresentar todos. Você tem que trabalhar com todos. Ó, pode ser que ele não vingue, pode ser que ele Adson- não seja escalado. Adson vai sair do Corinthians e vai para França. Puxa, bateu e voltou, né? Então, Pro Vasco. nós estamos lá no meu último dia de França. Falei pro Adson, eu falei, ó, o primeiro ano, se você for relacionado Agradece. 50%, Tá bom, agradece, irmão. 50% dos jogos, pra mim tá excelente, hein? O jogador assusta. Ó, É porque ele pensa, como os ca- assim? Os caras me compraram e vim pra jogar. Sair titular do Corinthians? Como que... Então, as experiências, a venda do Hever, do Grêmio pro Wolfsburg, em 2010, o Hever ficou 6 meses da Alemanha e voltou pro Atlético Mineiro. Uhum. O Lianco, zagueiro do São Paulo, que é um Sim. fenômeno. Muito bom, muito bom. O Lianco, ele é um dos zagueiros mais completos. Foi vendido Pegou por seleção de base, não seleção pegou? brasileira Ah, da pegou seleção, Sérvia. O Lianco é um fenômeno. E aí, ele chega no Torino, falei, o Lianco vai 6 meses aqui, 1 ano, os caras, a Juventus vai comprar ele. Total. Não joga. E aí vira um desespero. A hora que o Matheus Henrique chega do Grêmio no Sassuolo, campeão olímpico, jogador zaço no Grêmio. Mate, plano 2 anos, 2 anos e meio de Sassuolo, máximo 3. Primeiro ano, adaptação, meu. Língua, frio, treino, né? Entrevista em italiano. Vai lá, se adapta. Segundo ano, vai ser melhor. Se dá bobear, já vai dar para ser até vendido de novo. Que o jogador quer chegar, jogar... Eu acho e- importante, e- eu acho importante, Fábio, esse teu posicionamento e essa tua narrativa. Porque o jogador mais jovem, hoje, ele precisa ter essa confiança no empresário. Óbvio que os pais vão ser sempre os pais, mas você contando e tendo essa narrativa, eu fico fazendo uma retrospectiva do que eu vivi e do que eu não tive. Eu lembro demais de você. Do que eu não tive. Dos seus episódios Do que que é como a classe é vista. Exato. Aonde eu quero chegar? Quando a gente conversa com um cara que tem esse discernimento, relacionamento jogador-empresário, isso aqui é extremamente importante para quem está começando a carreira agora. Total. Para o jogador que está Total. começando a carreira e para a família do jogador que está Isso. ali vendo. Óbvio que em todos os braços tem um cara que é correto, que a gente está vendo aqui que é um cara que corre pelo certo e enfim, é uma realidade, e tem outros caras que não são, infelizmente. Mas essa conversa aqui ela é muito produtiva por causa disso. Porque o jogador que estiver ouvindo o podcast, tem muito jogador que a gente recebe uma enxurrada de mensagens de jogadores de futebol elogiando o nosso trabalho, né, Chico, do podcast Sim, aqui. Sim. E com certeza vai chegar em muitos outros empresários e que também são empresários que estão iniciando a trajetória dele como empresário, ter isso como exemplo.
Porque você ter a frustração de um jogador seu. O Adson é teu jogador? É. Existe uma frustração ao olhar do empresário, do cara bater lá e voltar? É frustração pra todo mundo, Dê. É, Fábio. Lógico que é. Eu falo pros caras, jogador bom, joga em poucos clubes. Eu falo pra ele, joguei em 12. Entenda como você quiser. Se ele rir, eu dou nele. Então, o Mike foi na primeira aula do meu curso lá e usei essa frase. Mike Falei, Palmeiras. falei, Mike, você jogou em quantos clubes, Mike? Ele falou, 2. Bom, hein? Esse Eu é não bom. preciso fazer uma negociação a mais ou a menos para comprar um carro melhor, um apartamento melhor, ou mudar minhas filhas de escola. Mas tem empresário que quanto mas mais negociações, mais Então, comissões, Chico, né? mas quem que tem que saber disso? É a família e o jogador na hora de escolher um empresário. Não tem, na minha opinião, vamos lá, não tem empresário certo ou errado, existem perfis de empresário. Entendi. E o jogador ele tem que saber com quem ele está assinando. Quais as características, princípios e valores que esse Fábio, jogador... Difícil isso, hein? O difícil por quê? Pro atleta. Ah, é? Porque o atleta- Vai tirar informação, senta com o Não. clube. Então, mas assim, por que eu tô falando pra você que é difícil? Porque vamos... Você pega uma família que é muito humilde. Nem Certo. todo mundo tem informação, né? É isso. Você pega uma família que é muito humilde. Você tem que desenvolver nessa família um laço de confiança. Esse é o primeiro passo. Sim. O cara tem que sentar na mesa com você, o pai, nesse caso, tem que sentar na mesa com você e falar, putz, quero que o meu filho seja gerenciado pelo Fábio. Mas É, aí às porque- vezes chega o cara, porque dá aí uma chega- casa, dá Aí uma... tem o dom, É isso que eu tô aí falando. tem o dom da comunicação, Isso. que aí as pessoas falam o que as pessoas querem ouvir. É, Aí tem o aporte financeiro, Financeiro. que é importante também. Só que enquanto isso for prioridade na escolha, a indústria vai funcionar dessa forma. É Se muito o difícil, clube, né? o clube tem que participar disso. Ah, ele é agente FIFA? O clube tem que controlar os empresários que negociam o com clube seus eu acho jogadores. que ele tem é que isso? validar Perfeito. se o, não é se o assim agente está credenciado ou não. Não é assim que funciona? A maioria dos cara, é clubes bem aí... complexo aí, hein, meu? O empresário chega no ele- jogador e o clube não sabe o que está acontecendo, E é sabe isso? por que tem essa diversidade de perfis porque a legislação é fraca também. Tem pouca punição, tem pouca regra. É, isso tinha que mudar, E realmente. tudo que dá certo na vida tem regra. Isso tinha que mudar. Então lá na minha família tem regra também. Então, Tá Simples. certo, certo. do 11 contra 11 tem regra. Colocaram até um VAR agora, se tiver dúvida, tem o VAR. Tem o VAR. Se pegar, Não tá se dando der 2 certo. carrinhos, 2 amarelo é vermelho. E Regra. regra. É isso. Tem uma pergunta que é muito difícil de Muito ser respondida, eu interessante isso, reconheço, mas eu fico pensando aqui no caso do Neymar, né? Porque o Neymar, em determinado momento, ele resolve trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Hoje talvez seja fácil falar de que, pô, se ele continuasse no Barcelona, sempre tem aquela ideia, né? Você como empresário ali, você deve ter acompanhado no momento. Tem a questão de, pô, o cara chega em Paris, com o nome anunciado na Torre Eiffel, ganhando o que ganhou, com a transação do jeito que foi. Não foi ruim. E acho que até, pô, na época eu nem critiquei a negociação. Mas dentro do plano de carreira, será que não dava para encostar nele e falar assim, pô, fica no Barcelona. Barcelona é um clube que está sempre disputando. Ou o desafio do Paris também era interessante ali naquele momento? Ô, Chico, eu adoraria fazer parte desse plano de tomada de decisão. Porque se eu tivesse participado diretamente disso, eu traria a resposta para você detalhadaça. E eu vou trazer para mim a realidade. Um exemplo de plano de carreira. Polêmico. O Wagner Mancini, técnico do América Mineiro. Tá. Fazendo uma campanha na Série A, gigante, o Grêmio na zona de rebaixamento. Mancini, vem pra cá. Pô, mas vai cair e tal. E aí, unânime na comissão técnica. Unânime. São em 4, Mancini, auxiliar, preparador físico e o analista. Vamos ficar aqui. E eu também. Falei, vamos agradecer, né? Legal demais, a campanha aqui tá boa e tal. E aí, desliga o telefone, papel meu. Não vou ligar pro Grêmio e não vou agradecer ainda. Deixa eu fazer uma análise aqui. Sim.
qual foi o maior treinador da história do América Mineiro? Aí eu penso lá, tal. O Givanildo? Givanildo, o Lisca tinha feito um bom trabalho. Fez história lá. E o que levou esses dois treinadores, aonde levou esses dois treinadores? Ser um grande treinador da América Mineiro. Pau, aí você tem uma resposta. Tá. Entendi. Jogadores que saíram do América, Fred, Cruzeiro, Richarlison tinha saído pro Fluminense, Moisés, Moisés, veio Palmeiras. Palmeiras. Então quer dizer que se você se destacar muito, você vai para clubes como esse, nível do Grêmio. Tá. Então, peraí. Peço uma conferência para a comissão técnica e jogo essas perguntas para eles. É legal isso, porque ele problematizou. Tipo assim, Lógico. peraí, a resposta não tá pronta aqui. Vamos tentar Voltei, descobrir aqui. Videoconferência, todos nós. E... deixa eu... Antes de ligar lá no Grêmio, deixa eu fazer esse Antes de exercício. eu dizer o não aqui, Interessante vamos isso. pensar direitinho. E aí, a hora que eu faço isso, o preparador físico fala assim, eu já tô 80% para ir, hein? Antes de você já... O Mancini fala, Melo, vamos falar amanhã. E pum, e não deixa eu descartar. E eu vou nessa... Então, toda tomada de decisão, ela tem que ser estressada Boa. para você... No sentido de tentar trazer desgastar todos os até pontos, você... né? E a Trazer todos os decisão, pontos pra tomar decisão. ela não... O jogador, ele tem que ser o dono da decisão. O jogador tem que ser o dono da decisão. Por isso que Os jogadores, eles às vezes transferem para o empresário, transferem para o clube, transferem... Assim como, às vezes, os clubes transferem os insucessos de uma transferência ou de uma negociação ao empresário conduziu mal. Dá voz ao empresário, para ver se foi mesmo. Semana que vem, ou esse mês, vai ter um evento de premiações do futebol. Melhor treinador, melhor executivo, melhor analista de desempenho, melhor não sei o quê. Os empresários não entram na categoria. São excluídos dessa indústria. Que loucura, né? Porque são os vilões hoje, né? E quem disse que são? Não, Né? pela opinião pública. Mas eu tenho um slide desse na aula, Chico. Fala, vocês querem ser agentes? Bem-vindo. Bem-vindo a essa realidade. Bem-vindo à vocês realidade. estão à margem, né? Bem-vindo à realidade dos agentes. Voltando, até pegando essa esteira da relação com o Mancini, da negociação com o Grêmio, É linda essa história no final. Porque eu falo, se der tudo quero- errado, a gente volta ou pro América ou para um clube da proporção do América na Série A do brasileiro. E faz muito sentido. Porque, na verdade, o Grêmio acaba caindo, ele continua, tem um contrato renovado, Aí a gente estrutura um contrato que dá essa garantia para ir, tá? que era até dezembro de 22. Sim, Então o ônus da queda não iria para ele. sim. Porque ele chegou na reta Só final. que se o Grêmio joga o ônus da queda nele, ele tem a compensação financeira. Entendi. E aí eles voltam para o mercado com a compensação financeira e aí eu trago para mim a responsabilidade de colocação. Eu falo, aí Aí deixa comigo. a gente volta para um... bota. Em 48 horas, o Juventude demite, quando ele é demitido do Grêmio, em 48 horas o Juventude acho que demite o Jair Ventura e me liga querendo o Mancini. Proporção. Série A do brasileiro, Sim. América e Juventude disputam a mesma competição. Sim. O Mancini fala, vamos esperar mais um pouco. Deixa a gente respirar um pouco. Eu falo, tá entregue o plano. A tomada de decisão em final de setembro, o plano Aconteceu. aconteceu. Tudo que você Dando tudo planejou errado, ali, aconteceu. É. E ele Porque volta tem- pro América depois de... em abril. isso, ele volta pro América. Porque tem as variáveis, e você calculou as variáveis que poderiam ter Todo acontecido. estressado, todo Entendi, estressado. Entendi. E, de novo, construindo em conjunto para quem toma a decisão. A decisão ela não é minha. O meu papel é projetar, Mostrar pra ele ali visualizar, antever cenários, Uhum. trago para discussão, decisão é dele. Decisão é dele. Se quisesse ficar na América, ótimo também. Ótimo. aquela frustração que a gente comentou aqui do Adson de bater e voltar. Desculpa, a gente Como tá é que falando foi essa tomada de decisão também pra voltar? Pô, acabou de ir. Como é que foi essa intimidade ali Ele com o volta Adson? por um bom valor. O Alexandre Matos ainda estava no Vasco. 6 milhões de euros, se Mesmo não me engano. mesmo preço que pagaram. Eu falo muito isso no jogo aberto, dos jogadores que batem e voltam, eu falo, putz,
E eu dava sempre como exemplo o Elias, jogou no Corinthians, que ele vai pro Atlético de Madrid, se eu não me engano. E ele fica muito pouco tempo lá e volta. Sim. E era um cara que tinha um perfil Total, né? como Qualidade de jogo. parceiraço como amigo também, um cara sensacional, mas Seleção brasileira. o jeito qualidade de dele jogo. jogar, a leitura de jogo, que era aquele 8, né, que pô, pisava na área e tal. Eu falei, pô, o perfil de Europa tranquilamente vai jogar lá. Então, quando eu vejo a notícia que ele tá voltando pro Brasil, eu falo, pô, Elias voltando pro Brasil? Como assim? Então, como é que foi essa volta do Adson pro futebol brasileiro? No caso do Watson, foi um alívio, É, porque o Watson, ele chegou na França pesando 58 quilos. Caramba. E o Watson, com o corpo que ele tem, ele é um fenômeno de agilidade, de dinamismo. E a estreia que ele teve de Nantes contra o Olympique de Marseille, titular, ele jogou demais. Aí, só que coletivamente o time não vinha bem. E aí mudou a comissão técnica. No que muda a comissão técnica, nasce a filha dele Caraca. na França. É um monte de coisinha, né? Nasce a filha dele na França. E ele tem um pouco de dificuldade com a comissão técnica nova. e uma nova fase da vida dele. Que é isso que nós passamos, que o Endrick vai passar, e é tudo isso. Eu represento um jogador que tem um filho especial, que teve um filho especial durante a carreira dele. A trajetória da carreira dele foi impactada, pô. Não tem como. É prioridade na vida, o lar, pô. Exato. E além disso, não existe sucesso profissional se o seu lar não tá harmônico, gente. Fato. Essas são as minhas verdades. Eu concordo. Não, e tem... São as minhas também. Infelizmente, nem todo mundo pensa assim. Em 48 anos, esse último Dia das Mães, pô, foi... eu passei longe da minha esposa, pô, e da minha mãe. Porque era o Champions League da Ásia. Mas eu nunca deixei... Era a final da Champions League da Ásia, Yokohama e Alain, eu fui pro Japão e justamente no Dia final... das Mães. Eu ia levar minha esposa comigo, mas eu acabei indo numa quinta e voltei numa terça pro Japão. Nem deu tempo de fuso horário. Então são valores que a gente não pode deixar... Porra... Pode fazer vista grossa pra se isso. sobrepor. Ah, Né? Então não dá pra... Então você tem que entender o que é verdade pra você. A Adson tem o nascimento de uma filha. O clube entendeu o momento e falou, ó, se vocês quiserem, vocês podem negociar o Adson. Ele vai demorar para adaptar, a gente acredita nele, mas estou vendo o sofrimento dele. Com a nova comissão técnica e o momento que ele vive na parte pessoal. A hora que eu falei que o Watson poderia voltar, eu falei para 3 clubes brasileiros. Os 3 gostariam de contratá-lo. Só que o Vasco, no projeto 777, que a gente está começando a entender melhor esses projetos, que é um outro ponto importante do que essas SAFs representam para o futebol brasileiro. A gente ia entrar né? nesse assunto. E que a gente precisa de um pouco mais de verdade. E aí o Watson vem para o Vasco. E eu posso falar uma coisa? Hoje a gente tem consulta importante do Clube do México. Ele recentemente contra o Fortaleza jogou bem na Copa do Brasil. De novo, jogador bom joga em poucos clubes. Exato. Mas talvez para o Vasco e para o Watson, com esse tumulto que está de gestão, por mais que a gente eu tenha vocês devem ter uma admiração enorme pelo Pedrinho. Sim. Enorme. Muito. Pessoas como o Pedrinho têm que estar em diversas posições no exato. futebol. É isso. O Watson talvez seja bom pro Vasco se a gente traz os mesmos 6 milhões de euros e deixa o Watson seguir. E não é para ganhar comissão, não. Sim. A comissão é consequência do melhor plano para ele. Exato. Porque o que vai ser o Vasco? Essa é a dúvida. Hoje é uma incógnita. Essa Hoje é uma... Essa é a grande questão. E o Watson tem 5 anos de contrato lá. É. Pra ele tá pois tudo é. bem. Mas e... Ô Fábio, tem uma situação que eu acho que vale a pena a gente falar. A gente tem falado, obviamente, de frustração, de jogador que bate e volta e tal. Mas o quão prazeroso foi pra você ver o Rafael, sendo convocado para a seleção brasileira. Pô. Eu vi um vídeo nas redes sociais, você ali emocionado com ele. O quão prazeroso é isso? Quanto tempo você trabalha com ele e o quão prazeroso foi vê-lo
alcançar enfim, uma posição que, ainda mais para goleiro, difícil chegar numa seleção brasileira. Odê, a minha história com o Rafa, ela é sensacional. Tanto é que é um capítulo do livro inteiro, que é o capítulo 23, que é o número que ele usa nas costas. Porque o Rafa, a primeira reunião que eu tive com o Rafael foi em 2013. Eu, agente do Vitor, goleiro do Atlético Mineiro, que hoje é o executivo do clube, Vitor. e do Hever. Que saiu do Jundiaí, né? Paulo Jundiaí, Jogamos Vitor. junto, foram os meus primeiros jogadores, Vitor. Vitor e Hever. Jogamos junto no Paulista de Vitor. Jundiaí. E o Rafa, fizemos uma reunião numa padaria em Belo Horizonte. Eu, ele, o pai dele e tal. E passa uma semana, ele escolhe trabalhar com outro agente, pô. Que realmente melhor posicionado do que eu, que é o Carlos Leite, um empresário do Rio, muito bons conceitos, e escolheu trabalhar com o Rafa. E o Rafa escolheu trabalhar com ele. Passam-se 4 anos, 2017, toca o meu telefone, o Rafa, dizendo que tinha terminado o vínculo com o Carlos, que ele estava renovando o contrato dele com o Cruzeiro e que ele iria renovar o contrato, mas que se eu tivesse interesse em trabalhar com ele em 2017. Eu falei, porra, Bora. Vamos embora, legal demais. O Rafa tem um perfil espetacular, né? E aí faz aquela fase de Cruzeiro, o Fábio uma unanimidade, o Rafa, todos os treinadores e executivos que trabalharam com o Rafael tentaram tirar o Rafael do Cruzeiro e nunca conseguiram. E o Cruzeiro chegou um momento que prometeu ao Rafael que não renovaria mais com o Fábio e que daria a número 1 para ele. A titularidade. E isso não honrou no momento de transição de diretoria do Cruzeiro, o Cruzeiro vivendo momentos difíceis lá, e no momento de coragem, porque era um vínculo de muitos anos, o Rafael com o Cruzeiro, nós entramos na justiça e saímos. Saímos, esperamos o mercado. Rafael livre, Grêmio, Atlético Mineiro, tal, a gente pega, vai para o Atlético, escolhe o Atlético, o Rafael joga 6 meses lá, titular, campeão mineiro, melhor defesa do campeonato, chega o Sampaoli, sai. Traz o Everson. Vem o Everson. E o Rafa volta a ficar no banco. A hora que tem uma oportunidade de negócio, construo com o Rodrigo Caetano, executivo do Atlético, que é o que eu acredito, construção jogador e clube e agente. E família, se quiser trazer. Bora construir. E o Rodrigo falou, se vier um valor, a gente... E aí o Rafa, Rui Costa, que é o grande protagonista dessa negociação, porque foi o Rui que levou ele do Cruzeiro para o Atlético, e foi o Rui que trouxe ele do Atlético para São Paulo, validada pelo Muricy, e o Rogério já tinha sido técnico dele, não inviabilizou, mas o Rogério até preferia investimentos em outras posições. E o Rafa vem e conquista a torcida, conquista títulos. E se você perguntar para o Rafael quem acreditava mais em dar certo e chegar na seleção, ele fala que sou eu. Me chamava de louco. Sério? Você achava que ele tinha potencial de seleção? Ele seria, Chico. É mesmo? Se o Rafael tivesse a sequência de jogos Aham. no Atlético Mineiro, ele era o goleiro e não o Everson, já em 2020. Entendi. O Rafael sabe desse plano todo. E Ele ele presente pode... em tudo. Toda a decisão. Nós temos um colega da Band lá, o Everton Guimarães, né, que participa com a gente do Jogo Aberto, e ele fala há anos do Rafael. E ele falava, quando se discutia goleiro, ele falava assim, o cara tá aqui, ó, na reserva do Cruzeiro isso ainda. aí. Pô, ninguém vê o Rafael, ele falava, e é um cara que acompanha mais de Rafa perto. É assim, unanimidade em Belo Horizonte, Impressionante. das duas torcidas, unanimidade. E todos os treinadores e diretores tentaram levá-lo. Então, a hora que ele chega na seleção brasileira... Mas antes, assim, Bucha chegar no São Paulo Eu também, ia hein? falar, Franco, Bucha, calma, olha- Fábio, mas e aí? Bucha chegar no São Paulo naquela porque- instabilidade. Não, Só porque que aí eu depois ligo- do Rogério ninguém se firmou. Só que aí pô. eu ligo pro Mura e pro Muricy, falo, Mura, Rui conhece tecnicamente, a gente tem ótima relação também, mas você é você, pô, né? Me conhece desde os 12 anos de idade. O Rafael, ele tem o perfil do São Paulo. Ele tem a liderança que o São Paulo precisa. Ele é a cara do São Paulo. E isso tem peso quando a gente fala. Sim, claro que sim. O São Paulo precisava de lideranças como a do Rafael. Assim como precisava de lideranças como o Dorival Júnior. De líder Perfeito. agregador. Isso, conciliador.
né? É o mesmo time que foi campeão da Copa do Brasil. É isso. O que muda é gestão. Casou. O que muda é gestão, pô. E aí o Rafa chega, conquista. Aí são 2 títulos seguidos, né? E ele num protagonismo importante na semifinal contra o Corinthians, no próprio eliminatória contra o Sport. Aí vai para a Supercopa do Brasil, também é protagonista. Só que eu quero aproveitar o case do Rafa para falar que eu também fui empresário do Sidão. Boa! Eu não sabia, do Sidão eu não sabia. Que é o mesmo. A do Sidão eu não que é sabia. que é o mesmo. Quem é o mérito? É meu, é do Rafael, é do Sidão. O agente ele existe para criar as oportunidades. Mas Sidão já do Audax? Sidão do Botafogo. Tá. Se- E do Audax ele pega ali do Felipe Alves, né? Isso. Aí chega ele até a final, assume vira ali até a protagonismo e final. vai pro Botafogo. Vai pro Botafogo, tá. Um fenômeno no Botafogo. Tá, vai E bem, o- vai muito aí bem. todos os agentes ligando pro Sidão para ser empresário. E aí eu acabo assumindo o Sidão. Com 35 anos, É, então, já tava o veterano. sonho do Sidão é falar, Fábio, o meu sonho é ganhar um salário de 3 dígitos. O que você conseguir acima disso é seu. Eu falei, não é assim que funciona. Cara, é loucura, né, cara? Então, é trazer um pouco de verdade para isso. E, de novo, eu não Cara, quero estar que certo aula. ou errado. Que aula. Eu aqui tá falando Que um aula. ex-atleta, que é empresário, que está contribuindo hoje para a formação de novos agentes com valores onde o protagonismo é do jogador. Muita gente participa A primeira turma bombou lá, dessa tua aula. 35 alunos no primeiro curso. A expectativa da ESPM era de 15, 17, Sim. assim. Então a gente atendeu as expectativas lá, Que superou. legal, cara. E se a gente formar um agente com essas características, ou der oportunidade, porque e se a gente quiser ser um agente FMS, que é o que eu estou achando que pode ser o desdobramento disso tudo, Sim. a gente vai contribuindo com a indústria. É mais uma pessoa pensando no jogador, e não é romantismo, não. Sim. É como de fato tem que ser. Com as experiências, com as dores que eu tive, certo? Como eu Certo. gostaria, e eu fui liderado por grandes agentes. O Bernardão é um cara ótimo, o Márcio Rivelino liderou o Muricy e outros grandes jogadores. O Juan Figuer, seu Juan Figuer. Grande Juan Figuer. Então, tenho as minhas referências. Sim. A responsabilidade muito mais minha do que deles na minha carreira. Né? As tomadas de decisões e tal. E vamos embora, e a nossa conquista nessa indústria, ela foi escorada em boas parcerias, em bons parceiros que têm os mesmos princípios e as crenças do que a minha. Porque tem bons agentes demais aí. Só que o agente ele só é protagonista quando dá confusão. Exato. Ou quando vende astronômico, não sei o quê, o agente, porque ele talvez vai ser bem remunerado. Sim. Muito bom, muito bom. Bom, hora da gente falar da SportsBets.io, a nossa patrocinadora master do podcast Denilson João com Chico Garcia. Um papo bem esclarecedor, né, Chico? Um papo legal, gostoso. Nossa. Eu não tinha, obviamente, surpresa. Não fico surpreso com a ideia e a leitura e o posicionamento do Fábio, porque a gente já se conhece há muitos anos, mesmo não tendo um contato diário, né, Fábio? A gente sempre tem ali. Sempre Mas estava ali meio que conectados, né? Estamos sempre perto, mas, Muito- mas não junto. Cara, muito bom, Fábio. Muito bom mesmo, porque eu obviamente, ouvindo retrospectiva da minha história e muitos jogadores de futebol jovem, famílias e tudo mais, vai pensando aí. Você falou de curso para novos agentes de futebol, alguma coisa também preparado para essa, sendo redundante, preparação para os pais, para as famílias desses protagonistas que são jogadores? Os pais, eles são... A gente tem 2, 3 pais na turma. Boa. Porque eles precisam vir para entender e ajudar a tomar decisão. Quanto mais isso- conhecimento os pais tiverem, melhor, poxa. Muito bom, Fábio. Bom, Chico Garcia, SportsBets.io, roda a vinheta. SportsBet.io, aqui dá mais green. Vem pra IO. Fabrício Bruno é um capítulo do livro. A IO, o Fabrício Bruno, capítulo do livro. Daqui a pouco a gente fala do capítulo do livro do Fabrício Bruno. A IO oferece um turbo em uma odds de cada esporte por dia. O apostador escolhe qual odds
ele vai querer turbinar. Clica na aposta e quando o bilhete de aposta aparecer, clica onde, Chico Garcia, meu parceiro? Clica no lucro turbinado. Você que, assim como eu, está acostumado a apostar todos os dias lá na IO, em todas as modalidades esportivas, especialmente o futebol, que a gente adora, né? E tem jogo todo dia, viu? Você entra ali na aba do ao vivo, rapaz, é 3 da manhã, tá rolando uma J-League lá, tá rolando jogo na Coreia, e aí você pode estar acompanhando para poder apostar. E aí, uma vez por dia, a IO te oferece o lucro turbinado. Por exemplo, tem a odds lá da vitória do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto, para dar uma ideia. Você consegue turbinar aquela odds ali, muitas vezes em até 5% a mais daquele valor inicial. E aí, quando a odds, quanto maior ela for, né, você consegue aumentar esse valor que você pode faturar. Então, se você está confiante, aposta no lucro turbinado ali, você ganha um pouquinho a mais. Todos os dias a IO tem uma oferta e uma promoção para você. Sportsbet.io, aqui da Mais Green. QR Code na tela para você ir direto, ou então digite aí no seu navegador, no celular, no tablet, onde você estiver. Beleza? Sportsbets.io, a nossa patrocinadora master. Sportsbet.io, aqui da Mais Green. Vem pra IO. Sportsbets.io, a nossa patrocinadora master. A gente estava falando aqui do... Cara, que aula. Muito bom, sobre, né? sobre gestão e divisão do empresário. Eu, obviamente, assim, entendia alguma coisa, não é um mercado que eu trabalho, mas você acaba conhecendo muitos empresários e, obviamente, a leitura que o Fábio tem, o comportamento e, acima de tudo, a atuação, né, que é a ação nas negociações, muito, muito legal. Chico, a gente tava falando aqui algo do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, o que aconteceu? Enquanto a gente está gravando West Ham. aqui, enquanto a gente está gravando, tem Sim. uma oferta aí pode até que quando você estiver assistindo, ele já tenha sido vendido. Mas a gente recebeu informação agora durante a gravação que o West Ham fez uma proposta aí de 83 milhões de reais, aí tem que converter para Muito bom jogador. para euro aí o valor, mas é um valor Muito considerável. bom jogador. Bom pro Léo Ortiz, né? Que chegou lá Muito agora, bom né? jogador. Se o- E quem se o sabe, Fabrício né, Bruno Chico, sair, esse interesse já a longo prazo do Léo Ortiz, pode ser. porque existe essa situação de você, né, manter o nível de qualidade técnica E o um Fabrício, jogador tá saindo, né, e Fábio? o Fabrício pegou seleção agora recentemente, se valorizou. Muito bom. E você falou, Fábio, que ele é ou pelo menos tem, né? Tem um tá capítulo do livro do presente num Fabrício. capítulo do livro, que é o livro Jogando de Terno, Fábio Muito Melo, bom. dos campos para os negócios, por Mauro Betting e Luca Bop, nossos amigos aí, que ajudaram o Fábio a Que escrever, legal. prefácio do Kaká, e que queria que você falasse um Nosso pouco do grande livro Kaká. e também já falasse onde é que está o Fabrício Bruno aqui, que eu fiquei curioso. Olha, se essa informação realmente se concretizar, é a grande realização do Fabrício. Porque eu fui empresário do Fabrício dos 18 anos ao Red Bull. Nem lembro quanto ele tinha, devia ter uns 25, 26. Então, do sub-20 do Cruzeiro, ainda ganhando lá salário, né, de jogador de sub-20, fizemos uma projeção numa oportunidade que nós tivemos, de acordo com uma fatalidade, que foi a do Chapecoense, e o mesmo Rui Costa, diretor executivo, Sim. e o Mancini, técnico, precisavam contratar todos os jogadores. E numa reta final de planejamento, nós conseguimos colocar o Fabrício como um quinto zagueiro da Chapecoense. Caramba. O Fabrício sempre foi esse grande jogador. Ele é um dos principais e melhores zagueiros do Brasil disparado. Você pode colocar lá três Ele é mesmo. ou a 4 da seleção que ele vai dar conta e vai jogar. Joga demais. Com uma personalidade forte, sabe o que quer, Falei muito dele no pode jogo. jogar no Maracanã ou lá em Chapecó, que ele vai jogar igual e é um fenômeno. E vai para Chapecoense, vai bem, renova na Chape, até que o Mano Menezes pede ele de volta no Cruzeiro. E naquele mesmo momento do Rafael, de saída, de transição de gestão, a gente também sai do Cruzeiro e vai para o Red Bull. Ótimo no Red Bull e tal. Ele se consolida como um grande jogador no Red Bull, do futebol brasileiro, dá conta, é um grande jogador, ele é o Ortiz ali. E tá bom, só que eu quero ser vendido eu quero jogar na Europa, eu quero jogar na Europa, eu quero jogar na Europa.
Perfil também. E aquela sensação de que o tempo vai passando. E Né? a gente tem que respeitar. Só que qual que era a minha visão pro Fabrício? Falar, Fabrício, eu tô trabalhando demais para você ser vendido. Mas eu acho que a sua carreira vai ser projetada internamente. Eu acho que você vai vir pro Palmeiras, você vai pro São Paulo, pro Grêmio, Flamengo, pra algum... Porque você já tem uma certa idade, não está mais no perfil de alvo das principais ligas, você não é tão barato, no mercado interno a gente tem uma multa menor, e eu acho que pode ser esse o caminho. Transparência total. Só que Sem tem, passar a mão na cabeça. só que tem a real. Sem vender Passar a mão na sonho. Sem cabeça. vender Eu vou sonho. trabalhar para te vender, mas eu não vou garantir isso. Boa. Só que aí vem o mercado, caramba, o Fábio não vai te vender, meu. Empresário fraco, hein? Sim. Que empresarinho, Sim. e não sei o que, e tal, e tal. E ele sugere uma parceria com uma empresa importante, que é o mesmo do Vinícius Júnior e do Hendrick, que são amigos e são mais globais do que eu. E tá tudo bem. No momento de fechar essa parceria, eu sinto um ruído. E chamo o Fabrício para uma conversa. Fala, você acha que eles são mais capazes de te entregar o que você quer, meu? Então vamos fazer um acordo. Meu ciclo encerra com você aqui. Aqui. E tá tudo bem. Se você acha que eles são mais capazes e não tô me sentindo confortável em seguir com essa parceria, por mais que o líder dessa empresa, de novo, é uma das nossas grandes referências de agente, tá? Eu não me senti confortável e deixei o Fabrício seguir. Tive uma compensação financeira nisso, porque nós tínhamos uma multa no contrato de representação. O Fabrício honrou tudo. Continuo na torcida por ele, certo? Mas encerrou. Mas no meu modelo, o que me dá prazer é a longevidade e passar pelas dificuldades da mesma forma como a gente passa pelas conquistas. Passar na alegria, vibrar junto, ir lá, meter a faixa e sair na foto é legal. Mas na hora da dificuldade, a gente se unir e planejar junto, mesmo que seja numa parceria com pessoas melhores do que a gente, vamos nos unir e fazer o negócio certo. Então eu coloco no livro justamente tudo isso. E no livro, que já estava fechado, o último parágrafo, e coloco assim no último parágrafo, e lamento de não estar no Maracanã, ao lado da família dele, vibrando esse sucesso que ele está tendo no Flamengo, que era o que eu acreditava. Porque eu não peguei ele nesses grandes do que eu visualizava. Sim. Eu vou para a primeira convocação do Dorival, nos amistosos de Wembley e de Bernabéu, acompanhar o Rafael Goleiro. Entro em Wembley, o meu lugar é do lado do pai, da mãe e da esposa do Fabrício. Caramba. E aí? E aí eu abraço o pai dele e a gente começa a chorar, pô. Que loucura. Ele fala, Porque- você faz parte disso. Eu Porque falei, eu sei. pai do é Fabrício. maior, né, Fábio? É muito falei- além do dinheiro, é uma coisa muito maior, né? Você Ô, se Chico, emociona, irmão? porra, em Porra. Wembley, Caramba, né? um jogador que a gente construiu junto o início. Se Seleção o Fabrício estivesse brasileira. aqui, ele ia se emocionar também. Porque a hora que a gente assinou a rescisão, nós dois chorávamos. Que loucura. cara. Muito louco. E, Que loucura. e se acontecer isso aí, dele ser vendido para Premier League, caraca, que sonho. Eu falei, Fábio. Quer lá, mais um detalhe Sim. dele? E aí nós vamos para Madrid assistir o segundo jogo. E aí acaba a viagem e tal, volta pro Brasil. Madrid, Lisboa, São Paulo. Mesmo voo. Mesmo voo ele do meu lado aqui. E sabe o que eu faço? É. Fabrício, deixa eu te falar uma coisa. Estou escrevendo um livro. E esse aqui é o seu capítulo. Vê se tem alguma coisa que eu preciso tirar que vai te incomodar. Ou se tá tudo bem. Ele falou, tá tudo bem, não precisa... Quando, Ele lê o negócio e... quando a Que gente demais. ouve, é muito Que bom história. é muito bom trabalhar com comunicação, mas é muito bom o projeto podcast Denilson Show com o Chico Garcia, Fábio, porque todos os convidados que a gente traz aqui,
uns, obviamente, eu conheço, outros não conheço, e acabo conhecendo aqui. Quando a gente tem mais detalhes da vida profissional do nosso convidado, a gente entende o porquê do sucesso. E nem sempre as pessoas entendem e enxergam isso. A minha missão, como comunicador, é resgatar essa situação do cara que faz sucesso. Porque a gente hoje vive um momento de rede social e de um montão de coisa, muito mais para tentar denegrir ou tentar aquele corte polêmico e tal, porque esse momento é o que engaja. Uhum. E a gente tem tentado, né, Chico, aqui no podcast, resgatar isso, esse trabalho bem feito. Por que hoje o Fábio Melo ele é um sucesso? Porque a FMS hoje, no mercado de gestão, ela é um sucesso. Porque tem um cara que fala com uma clareza e com uma propriedade do que ele está vivendo. Não é por acaso. E também nos deixa com uma perspectiva de falar, caraca, o futebol mais para frente vai estar com um caminho melhor, tá com um caminho brilhante. Se caso as pessoas, obviamente, né, acreditarem nisso. Então, da minha parte, obrigado por esse podcast, irmão. Um aprendizado para mim também. Foi uma Acho que é um aula. aprendizado para quem vai acompanhar, porque, cara, eu venho de uma geração que não tinha plano de carreira, que não tinha... não me perguntavam para onde você quer ir, você quer o quê? Aqui você vai encontrar isso e aqui você vai encontrar isso. A decisão é sua, como você falou várias vezes aqui. A decisão é do jogador, mas eu preciso mostrar para ele os caminhos. O jogador precisa assumir. Ele precisa assumir Assim como ele assume dentro de campo, Muito bom. Ele tem que assumir mais fora de campo. Muito bom. Pra gente ir para a parte final do nosso podcast, a gente tá falando do livro. Quando veio a ideia de fazer o livro? O livro, eu procurei alguns amigos para escrever o material didático do curso. Porque eu já tinha elaborado o curso Sim. e precisava alguém para escrever o material didático. E aí, numa das minhas conversas, eu conversar com o Mauro Betting. Fenômeno. Aí o Mauro falou, por que você não vai mais além? E escreve um pouco da sua trajetória. Do sonho de infância em ser jogador, das categorias de base num dos principais clubes do país, chegando à seleção sub-20, da carreira de altos e baixos, que é uma verdade. Tá aí. Ser jogador é isso aqui. Tá aí. Jogar 3 Copas do Mundo é maravilhoso, mas isso aqui também é jogar. É. E esses 20 anos como empresário. E a gente não faz uma ordem cronológica, porque o primeiro capítulo chama assim, algumas vaias ecoam mais, que é, eu sou torcedor de São Paulo, vivi na arquibancada de São Paulo, e um dia eu estava jogando lá, com a camisa 10 do São Paulo. E aquela torcida me vaiou. O que significa isso para mim? É uma porrada. Só que esse é um sentimento que eu trago para minha vida de hoje, para a gestão de carreira de novos atletas, dos meus atletas. Assim como tem jogador nosso que fala, eu só preciso de 15 minutos no profissional para mostrar que eu sou fera. Aí eu falo, deixa eu falar, o meu só Deve que ter bastante. Só que, ó, eu falo, deixa eu te falar, os meus primeiros 15 minutos foram um monstro, hein? Só que depois eu não sustentei e não consegui ter a carreira sólida. Esse é o problema. Agora você vai ter os 15 e vai ter mais. E tem um jogador nosso que chama João Cruz, que é lá do Atlético Paranaense. Eu acho que esse atleta, ele fez a estreia dele no profissional agora. Eu acho que esse atleta vai levar a FMS e eu vou estar junto, se ele me permitir, em lugares que eu ainda não atingi. Eu já fui João Cruz. Eu já fui em Copa do Mundo, como empresário do Vitor e do Fred, já fui em Olimpíadas com o Matheus Henrique, já fui em Libertadores, eu acho que ele vai me levar em lugares maiores ainda. Olha. Mais construído, com uma família sólida que ele tem. E, para falar, né, de sucesso e de tudo, eu tenho alguns ídolos na vida, né? Miller, Zete, Raí, mas você, da nossa geração, né, a gente tem grandes exemplos. Mas você foi a pessoa, o maior craque que eu joguei do lado. Foi a pessoa que talvez mais me completou. Porque você corria que nem um fenômeno, e sempre correu e driblava todo mundo. E até corria por mim, me deixava mais central. E foram os melhores momentos da minha vida, como camisa 10 do São Paulo, porque eu poderia ficar centralizado, fazendo você jogar, o Miller, o Valdir, o Ari, todo mundo, né?
E então, Miller é ídolo, não entra nessa... É de outra geração, Outra prateleira. mas você é a pessoa, o jogador que mais completo e que eu joguei do lado e o maior fenômeno que eu joguei do lado. Eu falei isso num outro podcast. E nessa transição de carreira, você também, para mim, é um grande exemplo. Porque você está se reinventando a todo momento. Você já está consolidado como apresentador, como comentarista, como hoje dá palestra, empreende. E vem mais aí. E vem mais. Que é isso que eu, dentro do meu propósito, do que eu acredito, de deixar o Fabrício Bruno seguir. E tá tudo bem, pô. Tá tudo bem. O contrato entre um agente e um atleta, Chico, ele é de 2 anos. Dando certo ou dando errado. Pode ser 3, que ainda tem uma fragilidade jurídica que pode ser. Mas juridicamente são 2 anos. São 2 na FIFA e 3 na CBF. Qual órgão você vai? Não dá para saber. Então faz 2 que é para não ter problema. Sim. Como é que você faz plano de carreira de 2 anos? Então a própria indústria, ela estimula você a fazer negócio e não criar vínculo. Pois é. Tinha que ser o contrário. Ah, você quer assinar com esse agente? São 5 anos. Escolhe bem. Escolhe bem, meu. Porque se deu errado, a transferência para o agente ela é muito fácil. Então eu não posso ficar refém de um vínculo de 2 anos. Exato. Porque se ele quiser seguir estando bem ou não tão bem, é um direito dele. Assim como o meu de renovar o contrato dele, também é um direito meu. Aproveitar a tua experiência, como é que você enxerga essa formação hoje dos jogadores, tecnicamente falando? Diferente da nossa época, óbvio. É diferente, né? Hoje tá tudo diferente. O preparo físico, os treinamentos, o desenvolvimento da individualidade, potencializar a individualidade. Eu vi o Ronaldo falou, pô, o fenômeno. Eu treinava com o Cafu e com o Roberto Carlos, tinha que dar a volta. Imagina se eu treinasse só a explosão. E se ele fez 1000 gols, eu ia fazer 70 mil gols. Só potencializar o que aquilo ele tem, que você né? tem de melhor, né? Então, eu acho que a formação física e o preparo, eu acho que o mundo hoje, ele exige outras coisas que exigiam da gente, né? O mundo hoje, ele está muito rápido de informação, de questionamento, Então, acho que os meninos hoje têm que estar muito preparados mentalmente para esses desafios todos. E, tecnicamente, eu vejo fenômenos surgindo com mais facilidade. Cara, que papo bom, cara. Fabio, coloca o fone aí que a gente tem uma homenagem pra você, meu parceiro. Mais do que merecida, bem orgulhoso, cara. Obrigado pelas tuas palavras. Eu fico muito feliz, obviamente, de reencontrar pessoas da minha geração, amigos que eu atuei, que eu joguei. O Juninho Paulista já teve aqui. Deu passe pra gol, Fábio? O Dedeu. Deu passe pra gol? Cara, foi uma época muito boa, cara. Uma época muito boa que quando eu faço a retrospectiva eu falo, poxa, poderia ter tomado essa decisão, aquela e tal, mas tá tudo bem. É um Foi aprendizado muito como bom. tinha que ser. Fomos os melhores dentro do que a gente poderia ter sido. Perfeito. Do que a gente, das condições técnicas, físicas, emocionais que a gente tinha naquele Essa momento. consciência libertadora. Mas vamos ao que interessa, a homenagem ao nosso... Acho que é a parte que eu mais gosto, né? Acho a parte que nós gostamos. Certeza. Por favor. Fala, Fábio, olha aqui, quase 11 horas, a gente saindo da SPM, e aí eu recebo pra gravar um vídeo pra você. E aí tá super combinando, né? Porque você é isso. Você é trabalho duro, você é excelência, você é essa disponibilidade, né? De contribuir, de ir além, de fazer ir além. Então é uma alegria enorme ter participado de um capítulo dessa tua história linda. Sucesso, beijo grande. Voa cada vez mais alto, leva junto todo mundo que tiver à tua volta e é isso, tamo junto. Um beijo grande, fenômeno. Oi, Padrinho, tudo bem? Eu me orgulho muito de ser seu afiliado. Eu tô lendo o seu livro para saber mais da sua trajetória. Eu gosto muito de você. Um beijo, te amo, tchau. Aí é demais, hein? É muito bom. É muito gostoso ouvir, né? Aí é demais. O que você tá plantando hoje, irmão. Gostoso isso? É legal, Dê. E 11 horas da noite lá. a gente não sabe aonde vai chegar isso. Tem um plano, mas
São as variáveis, né? E são as Você tá sensações, as percepções de mercado, de saúde e Sim. de motivação que vão nos direcionando. Se a gente respeitar o que às vezes o nosso corpo sente, né? O coração fala, o caminho é esse, pô. Muito bom. Enfrentar o corpo. Muito bom. É. Muito bom. O corpo Fábio. dá sinal. É difícil ter essa consciência, né? É difícil. Então, bora seguir com as convicções. Né? Muito bom, cara. Tem mais A gente gente tá pra falar de feliz. você. Eita. Ixi, parou não. Oi, Binho. Falar pra você ou sobre você é muito fácil, porque nós somos irmãos, nós somos melhores amigos já há 48 anos. E você é um ser humano incrível, que inspira a todos nós, com um coração gigante. E o que eu mais admiro em você é o seu senso de humor. Você tem umas piadas inteligentes, umas sacadas ótimas. E até quando o assunto é difícil ou triste, você consegue dar uma quebrada no clima, faz alguma piada e traz essa leveza e essa alegria para nossa família. Que Deus te abençoe sempre com muita sabedoria. Muito obrigada por tudo. Eu amo muito você. Boa tarde. Falar um pouquinho do Fábio. A gente tem uma relação muito próxima. O Fábio é o orgulho da família, né, por tudo que ele conquistou, né, pela trajetória de vida dele, né, por ter conseguido alcançar o sonho de muitos garotos, que é você se tornar jogador profissional no Brasil, né, toda a magia que isso envolve, toda a dificuldade que isso tem, né, então ele ter jogado com a camisa 10 do time do coração realmente foi uma emoção muito grande para todos nós. Acompanhar a carreira dele como atleta, depois a transição de atleta para empresário, no começo também muito difícil, mas o Fábio sempre muito determinado, muito organizado e muito sério. Em alguns anos conseguiu se tornar aí fazer da FMS uma das maiores empresas do Brasil de agenciamento esportivo, né? E agora, nessa nova fase de professor e escritor, né, tá brilhando também, transmitindo conhecimento, experiências, e que é o que a gente sabe que é muito gratificante. Mas o principal papel dele talvez seja mesmo de ser um bom irmão, um bom amigo, né, um bom pai, e isso nos enche de orgulho, né? Que Deus abençoe sempre e dê muita saúde para ele. Um bom filho, um bom irmão, um bom pai, isso aí é... Para depois ser um melhor empresário. A escala é essa. Então, manter a hierarquia de pai e mãe, ter os meus irmãos como os meus melhores amigos, tenho grandes amigos, mas a hora que a batata assa, é no grupinho lá que a gente se encontra. Eu, meu irmão e minha irmã. E não dá para inverter esses papéis. E você tem que lutar para preservar isso, pô. Pai e a mãe pode depender, mas é pai e mãe. São eles que mandam. Eles que mandam. E se conseguir, pra vida, fazer com que seus irmãos sejam seus melhores amigos, pô, quer mais riqueza que essa? Tenho grandes amigos, e nós temos grandes amigos em comum, Sim. Que amo. Mas irmão de sangue ali, na dor, fecha o pau de vez em quando, fecha o pau, mas beleza, É uma relação eterna. passa uma semana, tá tudo bem de novo, e se eu precisar deles, eu sei que eu vou estar lá. É sangue. Minha irmã, ela tá num nível de autoconhecimento, assim, que ela coloca todo mundo, na hora que vai explodir, ela... Calma. Calma. Então... Muito legal, Dê. Obrigado, Chico. Sensacional. Tem mais gente pra Acabou falar. não. Jura? Deixa eu tomar água. Respira aí. Oi, meu amor, passando aqui para falar para você que eu te amo muito, te admiro. Tô muito feliz de estar
com você nessa nova etapa da sua vida, nessa nova conquista, nessa nova transição. Você é uma pessoa que faz tudo com muita maestria, muita competência, muita excelência. Isso é admirável. Eu sinto muito orgulho de você. Quero que você conte comigo para tudo que você precisar, que eu vou estar sempre aqui do seu lado, te apoiando, te aplaudindo, nos momentos bons, nos momentos ruins. E eu te amo muito. Estou muito feliz de estar aqui com você em mais essa jornada. Beijo. Pois é, passando por aqui, né, mais uma vez, graças a Deus, para registrar o orgulho e toda a satisfação que o Fábio sempre proporcionou a mim, a toda a família. E não é mais um filho, né, já se tornou um ídolo e um parceirão, um amigão. E só tenho palavras de gratidão com Deus primeiro e com a vida, ter me dado um filho desse porte, desse calibre. Que isso. E como diz o Denilson, pra cima da zaga, porque a bola não pode parar. Um abraço. Que legal, seu Mário. Virou ídolo, pai. De filho pra ídolo. Moleque. Essa aí quebrou. Isso aí jamais. A Paula é a grande conquista da minha vida. Pô, que frase, hein? E a Paula é o maior fenômeno que tem, Chico. Pra me aguentar não é fácil. Mas eu tive que piorar um pouco em relação à organização, à exigência, que é pra ter um equilíbrio lá de casa. Senão ficava muito... E conheci a Paula no Mineirão, pô. Eu vi uma fotinho de vocês no livro aqui, novinhos, começando o namoro. 24 anos juntos. Olha aí, 2 filhas. A Paula trabalhava no Mineirão na parte de organização, dia de jogos, às vezes para complementar o salário dela, ela fazia o trabalho na bilheteria, no dia de jogo. Uhum. Ela fala, depois que eu lancei o livro, ela fala que ela vai lançar um livro também, que o título vai chamar Da Bilheteria pro Mundo. O nome do capítulo, capítulo 19, fala assim, um amor, e entre parênteses, o muito maior que o Mineirão. Um amor maior que o Mineirão, muito maior que o Mineirão. Então até isso o futebol me deu, que foi a Paula, uma grande conquista na minha vida, uma mãe para as nossas filhas espetacular, e uma esposa paciente e parceira que ama futebol. Às vezes eu chego em casa de terça-feira, ela tá vendo Série B lá. Mirassol e Ituano ela tá vendo. E corneta também, os teus jogadores, assim? Ela vive junto, ela gosta, ela entende. E às vezes eu tenho até que frear um pouco, senão começa... Caraca. Então ela é demais. Legal. E o meu pai, ele é o cara. Ele é o craque da família. Ele não conseguiu jogar profissionalmente, mas o reconhecimento dele, do que ele jogava, e do que ele representa, e do que ele foi, e do que ele é, tanto para os amigos, a gente imagina, não tem DVD, né? Não tem link, não tem, então tem que acreditar, né? Mas tem uma foto dele aqui, ele aí, camisa de time craque e tal. E, como eu disse há pouco tempo atrás, o meu ídolo é ele. Eu jamais vou inverter esse papel. Então eu quero ser para as minhas filhas o que ele foi para mim. É o que eu falo. Né? Então esse papel de ídolo eu não vou fazer não, é ele que faz. Fábio, essa é uma pequena homenagem, que eu acho que é a parte do programa que a gente mais gosta, porque a gente entra nessa rotação de trabalho e correria, você ainda viajando, enfim, tentando organizar a vida de outros atletas e de outras famílias, e às vezes acaba esquecendo de organizar a sua, e quando você volta para casa, são essas pessoas que te recebem, são essas pessoas que te passam aquela energia para você voltar a sair de casa, voltar a trabalhar em busca dos teus objetivos, desejos. Enquanto você fala ou falava durante todo esse podcast, a nossa história como atleta de futebol, eu pensei, e vou verbalizar isso, de que não tem coisa melhor na nossa vida
de que depois de tantos anos, a gente poder olhar um pro outro com o coração aberto. Eu acho que esse legado que todos nós deveríamos deixar, sem rusga com ninguém, sem rabo preso com ninguém, é poder... Eu encontro com várias pessoas que jogaram comigo, enfim, e graças a Deus sempre com o coração aberto, porque o coletivo, normalmente, te traz problemas. Natural, um gosta mais desse, um gosta mais daquele. E toda a lembrança que eu tenho da gente é uma lembrança muito legal, muito divertida. Vocês me receberam muito bem, até porque você é mais velho do que eu. Exato. Então, vocês me receberam muito bem. Então a lembrança que eu tenho, quando eu tô com o Caio, por exemplo, nosso parceiraço, nosso amigo, é essa. É de poder olhar depois de tantos anos, todo mundo muito bem sucedido, com os planos, enfim, que a gente tem que seguir. Mas acima de tudo, com o coração aberto e o coração leve, mano. Foi bom demais te receber aqui. Eu fiquei muito feliz. Foi um podcast, não sei se o Chico reparou, mas o nosso podcast, normalmente, a gente resgata a história desde a infância do cara e vai falando. E a gente entrou numa rotação aqui de conversa que a gente praticamente não falou da tua infância, da tua trajetória como atleta juvenil, infantil, enfim. Mas parabéns pelo que você se tornou. E que com certeza esse legado que você está deixando, outros caras vão dar sequência para esse legado. O podcast agradece a tua presença aqui, irmão. Foi bem legal. Obrigado. Parabéns. Chico, obrigado. Para mim, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. E vocês foram ninja em preparar tudo isso aí. E porque vocês, para mim, são referências de trabalho sério numa indústria que às vezes nem todos são sérios. Concordo. Como qualquer uma. Concordo. Infelizmente. E é o que eu tenho tentado ou lutado ou feito muito de colocar essa classe dos agentes, que hoje é uma parte de mim, com reconhecimento devido, né? Então, tem bons agentes e não tão bons, assim como em todos os cargos, né? Não dá para generalizar. É isso. Mas aqui não está o agente, aqui está o ex-atleta, está a criança que sonhou em jogar, aqui está um professor hoje, um idealizador de um curso, que nenhum desses profissionais ele vai se sobrepor ou ser melhor que o ser humano, Fábio Melo. O ser humano, a minha essência ainda vai falar por mim. É essa que vai... Eu quero que propague. É isso. O profissional a gente se reinventa. É isso. Né? Mas você transmitir lealdade, transparência, uma essência boa, esse é o grande... E não dá pra... E é um desafio você ser grande e manter a essência. Às vezes as pessoas se perdem. Exato. Exato. E esse é o... Algumas pessoas se perdem no começo e conseguem resgatar a essência, né? E outras pessoas se perdem mais velhas, com todo o conhecimento que tem, mas a gente não consegue resgatar. Então vocês são exemplos. Muito legal. E eu tenho tentado e lutado e me empenhado a ser um deles também. Muito legal, e esse podcast vai ser mais uma aula para todos os que estão aí acompanhando. Se inscrevam no meu canal Denilson Show. Canal de bater 1 milhão já, Chico? Ainda não? Tá quase. Não, tá pertinho. Tá quase. Canal do Chico Garcia. Nosso agradecimento, obviamente, a Renko, nosso telão. Lindo. Que faz com que o podcast fique muito mais bonito visivelmente. A SportsBets.io, a nossa patrocinadora master, a nossa parceira. Experiência. O Fábio Melo conhece muito bem nosso espaço, nosso escritório, muito bem gerenciado pelo Fabrício Ramos, nosso parceiro, e todo o time do podcast Denilson Show com o Chico Garcia. Chiquito. Valeu, irmão. Mais um, né, mais mano? Um, hein? Diferente, mas tão bom quanto. Se a gente que tá no meio, né, no dia a dia, se a gente ficou surpreendido com muitas histórias e muitas coisas que acontecem que às vezes a gente não fica sabendo, imagino que o público amante do futebol também. O Mauro Betting, até ele escreve aqui na orelha do livro, né? Tem uma frase muito legal, o Mauro brinca com as palavras, né? Ele fala que a mais rara habilidade do Fábio é ser um agente mais gente. Então, que isso. Resumiu, né? Que isso, legal, Mauro Betting. Fabião, parabéns, irmão. Valeu, Obrigado, tá? Chico. Gente, até o próximo episódio. Beleza?
Um beijo pra vocês e obrigado pelo carinho de sempre. Valeu! Tchau, tchau.